Hoje eu tenho o prazer de receber no Gente Daqui o historiador que conviveu muitos anos aqui na nossa comunidade e que, caminhando, conta a nossa história. Eu estou aqui comigo, Sérgio Venturini. Seja bem-vindo ao Gente Daqui. É um programa para contar as histórias das pessoas que convivem conosco, que contam as nossas histórias e que convivem na nossa comunidade. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade que o Adilson me fez e agora com você, aí, revendo, há muito tempo que convivi em São Luís Gonzaga, conheci vocês todas crianças, o Adilson desde criança de cola, né? E estou à disposição para contar um pouquinho da minha história de andanças por esse Mercosul e também, obviamente, pela minha vivência de mais de 30 anos aqui em São Luís Gonzaga, como professor, atuando no magistério, mas também em outras entidades sociais, econômicas, religiosas, políticas, enfim, bem integrado à comunidade são-luisense. Me considero, ou sou considerado, porque me conhece, mais missioneiro do que ivorense. Isso aí. Professor Sérgio, estou aqui com a mesa repleta de livros e isso aqui não é nem metade dos livros que o senhor já escreveu. Mas vamos sempre, eu inicio as entrevistas comentando e perguntando sobre a infância, né? Sobre as memórias que o senhor tem da sua infância lá em Ivorá. Isso, né? Próximo a Santa Maria, né? Para localizar o pessoal. Exatamente. Ivorá, na região da 4ª Colônia de Imigração Italiana, perto de Santa Maria. Essa região hoje está bastante evoluída na questão do turismo, da cultura, enfim. Mas eu, quando criança, família de agricultores, 14 irmãos, então ia na roça e na escola ao mesmo tempo. Curso primário, caminhando 3 quilômetros todos os dias, e o ensino e o ginásio, no tempo do ginásio, feito em Ivorá mesmo, a primeira turma, já são 50 anos que concluiu o ginásio, e a partir daí, em Santa Maria, depois o técnico agrícola. Então, lá da primeira infância, eu lembro perfeitamente a convivência em casa, harmoniosa, pai, mãe, irmãos, avós, vizinho, naquele sistema totalmente vinculado à cultura italiana, porque meu avô veio da Itália e eu fui o neto que mais convivi com ele. Então, os costumes, o modo de ser dos italianos é bem diferente dos costumes, o modo de ser do missioneiro. Sim. E quando eu cheguei a São Luís Gonzaga, evidentemente, eu fui agregando, recebendo essa influência cultural e, a fim de, chegando o momento de me considerarem mais missioneiro do que ivorense. Mas de criança, serviço e, na época, muito vinculado à igreja, né, a igreja repressora daquele tempo, que era o centro de tudo, e eu trabalho na roça, período de muitas dificuldades financeiras, mas por outro lado, de bastante diversão também. A gente trabalhava se divertindo desde pequeno, né? Não havia essa situação de hoje, transporte escolar, era a pé para ir para a escola, né? E você chegava da escola, almoçava e direto para a roça. Enfim, mas consegui ser aprovado sempre sem nenhuma reprovação nos anos corridos. Enfim, foi isso a minha infância, minha adolescência. Perdi meu pai nessa época, órfão desde, vamos dizer assim, pequeno, com mais 7 ou 8 irmãos menores, mas todos sobreviveram e hoje se encaminharam na vida. E essa memória, né, importante do seu avô, que era italiano, que lembranças se tem dessa convivência e que marcaram e registraram a sua história? A lembrança de nunca ficar ocioso, sempre trabalhando. Podia chover a semana inteira, tinha serviço no galpão, serviço de arte. Fazer cabo de machado, martelo, fazer cesta, enfim, atividade sempre trabalhando. Clareava um pouco o dia, parava de chover, limpar o potreiro, arrumar cerca. Então, bem diferente do sistema que nós vivemos aqui nas missões. Era o mesmo sistema dos índios nas missões, sempre atividade, trabalho, e muito vinculada à igreja, tendo que ir na missa sempre de domingo, isso, e muita a questão assim cultural, muito preconceito racial, preconceito religioso, preconceito social, preconceito contra benzeduras, enfim, porque a igreja ditava as normas, né? Eu, no meu caso pessoal, preconceito racial nunca me preocupou, nunca tive, mas o preconceito religioso e também econômico, aquilo era muito incutido e as crianças são influenciadas. Até eu comento seguidamente que o último preconceito, que é um conceito que a gente antecipa de uma realidade que não é correta, né? Que eu deixei foi de benzedura, né? Porque lá era radicalmente contra os padres, lá em casa também, e aqui em São Luís eu comecei a entender
a importância de ter essa fé, essa crença também nas orações do preto velho, vamos dizer, lá do interior. E as benzedeiras, né? A história que se tem, antigas, senhoras que tinham essa cultura aqui. E o senhor, mas eu vou continuando, né? Vamos seguir uma ordem na linha desse tempo aí. E o seu avô falava em italiano, a linguagem dentro de casa, como que era? Em casa era o italiano. Meu pai e minha mãe foi o primeiro casal de namorados que conversaram em português. Olha. Mas depois que casaram, na família, passaram a falar italiano. Só que houve uma repressão muito grande no período da Segunda Guerra Mundial, com relação a outras línguas que não fosse o português, era obrigado, Getúlio Vargas determinou isso. Então, entre eles falavam italiano, mas de maneira reservada, e com os filhos sempre em português, porque consideravam, assim, entre aspas, uma grossura falar em italiano. Na verdade, era a língua que nós chamamos de italiano hoje, que é um dialeto. A Itália foi formada logo antes da vinda dos italianos para cá, era uma mescla de muitas linguagens regionais. Falava italiano, sim, eu compreendo italiano, mas não falo. Me comunico muito melhor em espanhol pela convivência aqui do que em italiano. E o senhor iniciou a sua carreira como técnico agrícola, isso foi o primeiro curso, digamos assim, que foi realizado. Técnico agrícola. Me oportunizou conhecer São Luís Gonzaga. Eu estava na escola agrotécnica da Universidade Federal de Santa Maria. Olha. E como estudante vim até São Luís Gonzaga, claro, uma excursão, um projeto da universidade para marcar terraço, quando começavam a marcar terraço nas lavouras. Isso, prática de ensino. Formado o primeiro ano, fui aprovado no vestibular de agronomia, trabalhei como técnico agrícola na cooperativa de Júlio Cacillo, na Cotrijuc. Me deu a oportunidade também de conhecer vários municípios do interior, porque na época a lavoura de soja, no início dos anos 70, se expandia, e eu marquei muitos terraços aí em Campo Bruto, aí, na abertura dessa lavoura. E logo depois voltei para a faculdade, no caso agora de História, e ali foi o meu caminho. E como que foi se despertar esse interesse pela história, essa ruptura, né? Estava na parte, no sistema, questão agrícola, e daí, não, vou fazer História, como é que foi? Só te contar, né, quem nos assiste, naquela época, eu tinha 18 para 19 anos, não tinha eira nem beira, não tinha possibilidade de futuro nenhuma. Aí já tem história nessa frase aí, ó, eira nem beira. Aí um irmão meu que era muito, vamos dizer assim, muito conservador e queria que todos se comportassem bem, ele me inscreveu para o curso de História, sem me perguntar se eu queria fazer ou não. E me disse, se tu não estudar, não for fazer uma faculdade, tu vai ficar aqui fora e tu vai acabar casando com uma negra, ela é rei do preconceito. E isso é uma desonra para a família, porque na verdade, mesmo sem dinheiro, vestindo mal, jogando pouco futebol, eu ia nas festas, nos bailes, nos torneios de futebol, sempre me divertia. Trabalhava a semana inteira na roça, mas chegava o domingo, com dinheiro, sem dinheiro, eu andava no meio, porque eu sou uma pessoa bastante gregária. Eu gosto de movimento, gosto de conversar com as pessoas. Então, isso fez com que, na verdade, eu sou professor de História, porque um irmão me inscreveu lá, naquela época era FIC, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, e logo comecei a dar aula de técnicas agrícolas, e simultaneamente, então, eu fui professor lá em Paraíso do Sul, no interior de Cachoeira, Universitário de Santa Maria à noite, curso à noite, e nos finais de semana, feriado, colono lá em Ivorá, fazia. Então, quando a gente tem 20 e poucos anos, tem essa resistência, esse vigor para fazer várias coisas. E no segundo ano de magistério, eu resolvi que eu ia ser professor, porque o ambiente no colégio era maravilhoso. Era uma área cultural diferente da minha, totalmente alemã, de outra religião também. Ali foi quando eu comecei também a me vincular e perder esse preconceito religioso. E eu resolvi ser professor. E cheguei e disse para minha mãe, eu vou ser professor. Ela disse, não, tu nunca vai ser professor, tu está ganhando para sobreviver agora, tu vai voltar a ser colono técnico agrícola. E ou voltar para a lavoura, ou hoje para uma horta, para um pomar, enfim, para uma chácara, ainda é meu sonho. Não consegui realizar porque me envolvi tanto com a atividade profissional no magistério, depois andando, pesquisando, escrevendo, mas eu voltei para a minha terra e hoje consigo ter alguma atividade já vinculada ao setor primário. Professor,
E como o senhor veio a São Luís? Veio a fixar a residência, se interessar pela cultura missioneira e por toda essa história dessa região? Como que foi? Em que momento que se conheceu? É uma situação bastante comum. Os jovens, quando se encontram em Santa Maria nos cursos pré-vestibular da universidade, começam os namoros, encontram, então, um cambicho, vamos dizer assim, São Nicolau, me acabou trazendo para cá. A minha esposa, conhecida de muitos, que é a Maria de Lourdes Stor, né, foi bioquímica aqui em São Luís Gonzaga há muitos anos, e quando casamos, ela tinha a raiz dela aqui, e eu concordei em vir para cá, isso foi lá no final dos anos 70, e me vinculei ao trabalho nas escolas, e isso me liga a São Luís. Sou mais de 30 anos morando aqui, e a minha vinculação com São Luís Gonzaga é visceral, porque as minhas 3 filhas nasceram aqui, então tem sangue são luisense. Meus netos já, vamos dizer assim, já são mistura, porque minha mulher não é de origem italiana, né? Então eu vou seguir assim como eu imaginava, sair de lá da minha cultura, minha terra, viver, andar por esse Brasil lá fora, por esse Rio Grande, e depois retornar às origens. É o que eu estou fazendo agora. O senhor já está residindo novamente em Ivorá. E como que foi o senhor começou a dar aula, né, aqui em São Luís, e como que foi esse início dessa pesquisa sobre o índio, sobre a história das missões, sobre a questão das reduções? Na verdade, eu já vinha pesquisando outros temas. O primeiro trabalho que eu fiz foi uma pesquisa na Vila Malvinas, escrevi uma brochura, vamos dizer assim, porque nos anos 70, quando se fazia faculdade na área social, inclusive era proibido questionar a sociedade na época. Bem ao contrário. Então ali foi uma parte que eu considerei da minha formação profissional, fazer uma pesquisa sobre a formação da Vila Malvina, hoje Joaquim Nascimento. Também escrevi algumas outras coisas. E o ano 2000 teve um grande congresso, 500 anos Brasil. Aí despertou a minha vontade de conhecer melhor a história das missões. Nesse momento já tinha publicado um livro, chamava-se Inhacurutu e as Missões Jesuíticas, que eu não tenho aqui na mesa, foram 3 edições. Eu estava olhando aqui que o senhor tem outro aqui em Inhacurutu e os Guaranis no território das missões, né? Mas os primeiros, a capa amarela, produzido aqui em São Luís Gonzaga, e eu me vinculei, Pâmela, desde o início com os castelhanos. Quem me ajudou a montar o primeiro livro foi o Atílio Reolon Romero, muito conhecido aqui naqueles encontros de arte missioneira. E, através do Atílio, fui para a Argentina, comecei a ter vários contatos, tanto na Argentina quanto no Paraguai e no Uruguai, e ali me facilitou bastante esses contatos. E os índios, mais especificamente, lá por 2013, eu estava na Coordenadoria de Educação, e se desenvolvia aqui o projeto Rota Missões. E 2 ou 3 vezes, consultores da Rota Missões me procuraram para me trabalhar nesse projeto. Eu agradeci, porque estava muito tranquilo na coordenadoria. E no final de semana, me solicitaram escrever um artigo que acompanharia obras missioneiras numa exposição em Madrid e Paris. Porque diziam que não tinha coisa escrita, registrada, tinha muita fotografia, mas não tinha texto. E, em função disso, foi o convite. E quando o convite foi mais, vamos dizer assim, mais atrativo, e não seria mais só ganhar sobre horas trabalhadas como consultor, mas um valor fixo por mês, que era o dobro do que eu ganhava como professor, e eu podia tirar uma licença-prêmio, foi o que eu fiz na época. E quando perguntei lá para quem me contratava pelo SEBRAE, que coordenava esse projeto, para quem que eu ia apresentar o currículo, quem ia fazer a entrevista. Aí ela me disse, não precisa do teu currículo, não precisa da entrevista, nós estamos te contratando para te fazer o que tu sabe fazer. Pesquisar, escrever e falar. E o primeiro trabalho que me deram foi fazer a pesquisa histórica da aldeia Coenju, aldeia Alvorecer de São Miguel das Missões. E a partir daí, para conhecer melhor, eu tinha ligações na Argentina, uma região onde se concentra o maior número de indígenas, que são esses Imbiá-Guarani, região de Ruiz do Montoya, e lá morava um professor aposentado, destacado lá na área da educação, na área política. Fui lá na casa dele, me recebeu, e a partir daí fiz amizade com uma médica, a doutora Mariana Mampei,
que há mais de 30 anos trabalha com índios, e depois várias vezes me hospedei na propriedade dela lá, e tem uma vinculação muito próxima com os índios dessa região da Argentina. E posteriormente também no Paraguai. Tanto é que nesse último livro, quem escreve, colabora comigo sobre a questão da terra sem mal é um índio lá de uma aldeia chamada Timbó, lá do Paraguai. Uhum. Eu já retorno, professor, para nós seguirmos, que eu quero saber sobre a Trilha dos Santos Mártires, né, que é a história fantástica. Mas eu quero ir lá para Cuca Blanca agora, na minha amiga Marta, que agora chega o Dia dos Namorados, e quem não fez a tua encomenda do arranjo ainda, chama a Marta e encomenda aquele arranjo bacana para o teu amor. Vamos lá, Martinha, nos apresenta essa loja. Bem-vindo! Sorria, agradeça e receba as boas energias desse lugar. A Cuca Blanca ela existe já tem alguns anos. Eu morei muitos anos em Porto Alegre e lá no ano de 2005 eu criei a marca. E quando eu retornei a morar em São Luís Gonzaga, eu encerrei. Quando eu resolvi retomar a Cuca Blanca, eu buscava algo que eu pudesse criar, porque fazer flores, fazer arranjos também é uma forma de expressar arte, algo assim para que a gente coloque para fora, algo belo que a gente quer entregar. E então a gente faz arranjos naturais, com flores naturais nos finais de semana. Aqui eu tenho um exemplo de um arranjo que eu estou fazendo para um cliente. O cliente vem e escolhe o que ele quer, quais os tipos de cores, materiais. Ele encontra uma variedade de opções, tanto para presentes, né, como para algo pessoal mesmo que queira ter em casa. Principalmente eu acho que essa parte de energia, uma energia boa, muitos produtos como incensos, que a gente tem uma saída muito boa, muita coisa em decoração oriental, muita coisa que vem de fora, Índia, China, Bali, muita coisa tailandesa, que dá um toque, além de um toque muito elegante para o ambiente da casa, tem um toque todo especial no sentido que tem uma personalidade em cada uma das peças que a gente traz. Isso aí, você conheceu a Cuca Blanca, um abraço para Marta e ó, Dia dos Namorados chegando, não perca, faça logo a tua encomenda. Eu vou continuar aqui com o professor Sérgio Venturini, que honra recebê-lo. Agora o senhor está nos visitando, agora é nosso visitante aqui de São Luís, mas com certeza é um são luisense considerado. Professor, após esse período, quando que surge a ideia de criar uma trilha, de se caminhar pela história? Bom, em 2000, como me referi antes, fiz uma referência, se discutia os 500 anos do Brasil. E eu comecei a perguntar onde teriam chegado, por onde, que local passaram o Rio Uruguai, os jesuítas que vieram de Assunção, da época, para dar início à história vinculada à cultura ocidental, evidentemente, à cultura europeia, aqui no Rio Grande do Sul. E não existia esse ponto, eu saí e fiz uma pesquisa de campo. Então, em 2001, no início de 2001, andando pela costa do Uruguai, encontrei um senhor que disse: os padres passaram ali. Então, é a tradição oral. E para marcar esse espaço, eu sugeri ao prefeito de São Nicolau, na época, Dr. Pabeglio, colocar uma cruz e inaugurar essa cruz no dia 3 de maio de 2001. Fazendo então 375 anos, lembrando os 375 anos da chegada dos padres, mas com um foco já em 2026, quando serão os 400 anos da chegada. Então, marcado o local, em 3 de maio de 2001 foi colocada a cruz, onde chama o Passo do Padre, próximo ao Porto Santo Isidro, em São Nicolau. E eu pensei, essa cruz sozinha lá não tem sentido, vamos começar a caminhar. E dando sentido às caminhadas, então vamos caminhar em novembro, porque 15 de novembro foi a morte do padre Roque Gonzalez e Afonso Rodrigues e João de Castilho. Aí eu programei essa caminhada, vendo quais eram os pontos principais desse caminhar dos jesuítas no início. Era lá São Nicolau, Assunção do Ijuí, que fica em Roque Gonzalez, Candelário Caçapa Mini no Rolador, e chegando no Caró. Bom, feito
essa ideia, vamos caminhar, e surgiu no momento 2 companheiros de fé, o padre Eugênio Hartmann, saudoso Hartmann, quem caminhou comigo, e o capitão Edson Lisboa. Então a trilha, na verdade, eu caminhei com um foco histórico de marcar o início da história do Rio Grande do Sul na nossa região, que não é ensinado assim nos livros de história. Se ensina que começou com os portugueses, 100 e poucos anos depois. Com a presença de um padre, deu um viés espiritual, religioso, e a presença do seu Lisboa, naquela época representando a parceria da APARP, Associação de Proteção Ambiental do Rio Piratini, também pegou essa ênfase ecológica, ambientalista. Então a trilha tem essas 3 dimensões. Foi feita lá em novembro de 2001. Em abril de 2002 já chamei uma assembleia, criamos a Associação Amigo da Trilha Santos Mártires, e ali, quando escrevi o regimento, enfim, o estatuto, melhor dizendo, o estatuto da associação, eu coloquei que seria realizado esse caminho, a pé, a cavalo ou de outro... Sempre na mesma data. Não, a caminhada em novembro, sempre 15 de novembro estamos caminhando. Cavalgada 13 de maio, sempre 13 de maio estamos a cavalo. E agora tem o Giro Bike também, o pessoal da bike que anda, e assim que se criou esse clima favorável de caminhadas, inicialmente. Depois entrou a cavalgada, que dá mais conhecimento, a trilhas mais... E agora a bike também está andando. São programas, não é um produto turístico, porque aí teria que ser comercializado, no caso. São programas que a gente realiza, e depois disso ainda viemos acrescentando outros eventos. Em 2016, o professor Júlio Quevedo me convidou para fazer um seminário. Fizemos 1, 2, 3, agora estamos realizando o 4º seminário internacional de História, Educação e Turismo das Missões em Caibaté. Olha, e aí o senhor tem aqui, a partir da trilha, escreveu um livro, Nas Pegadas de Roque Gonzalez, Caminhando, História, Espiritualidade e Empreendedorismo. Esse livro é fantástico, né? Porque ele conta um pouco dessa trajetória da trilha. Porque o que é mais interessante, vocês vão passando por esses locais e são recebidos pelas comunidades, né? Como que funciona isso? Exatamente. A gente não passa, a gente chega, as comunidades, sejam um CPM da escola, seja uma sociedade local, um CTG ou a igreja, promove um encontro. E nesse encontro existe essa integração. Normalmente os componentes da trilha, tanto a pé como a cavalo, vão fazendo palestras e vão ouvindo também. E ali dá um certo retorno, inclusive financeiro, para alguns locais, né? Por exemplo, lá no Inhacurutum, já o seu Dionísio, que é o líder lá daquela comunidade, já me disse mais de uma vez que o fato da trilha, da cavalgada, chegar lá, dá uma grande satisfação e dá receita suficiente para eles pagarem a água e a luz da comunidade. Olha. Mesma coisa lá em cima, na esquina São Manuel, nós pernoitamos lá, também eles reúnem toda a comunidade, 100, 200 pessoas, fazem um evento, né? E assim é comum. É assim, impressionante, se você olhar as fotos ou os vídeos, de como as comunidades se reúnem para nos receber. Nós falamos, mas eles também querem falar, então existe essa interação. E vamos conhecendo junto essa história. Agora, a caminhada, a cavalgada, a bike, são atividades que poderiam ser caracterizadas como turismo ecológico de aventura, mas não é essa a ideia da Associação Amigo da Trilha Santos Mártires, que inclusive é reconhecida como de relevante interesse cultural para o estado do Rio Grande do Sul. E esses eventos estão no calendário de eventos do estado. Então nós temos esse reconhecimento e cada vez mais nós vamos trabalhando com o foco em 2026 para ficar definitivamente dito, registrado, que a história do Rio Grande do Sul, vinculada evidentemente à cultura europeia, começou aqui em São Nicolau em 1626, 111 anos antes da chegada dos portugueses em Rio Grande. E em 2026, dia 13 de maio,
vai ser um domingo, são os 400 anos, nós já estamos programando, porque o que eu faço mais fórmula é programar. E muitas pessoas precisam, não. Programar não festas. Não é um trabalho individual, tem que ser o coletivo. Então, eu posso te adiantar que nós estamos já programando para maio de 2026 uma cavalgada, um evento, 400 cavalos nos 400 anos do Rio Grande. Uma grande cavalgada lá do Passo ao Padre até São Nicolau, que é o início da trilha. Primeira querência do Rio Grande, né? Primeira querência, por isso mesmo, né? E nós temos assim, registrado que os primeiros cavalos que pisaram o território do Rio Grande do Sul foram os cavalos que estavam com o padre Roque Gonzalez, quando foi morto, ele tinha um cavalo junto com ele. Estava a cavalo o padre Pedro Romero, lá na Candelária, que é um rolador hoje, e por estar a cavalo ele se defendeu da agressão dos índios e foi quem recolheu os corpos dos mártires e levou para Conceição, lá no lado, na margem direita do rio Uruguai. Então nós estamos sempre com esse trabalho, que agora mesmo seminário, são vários pesquisadores que vêm dos países do Mercosul, e a maioria ali da Universidade de Santa Maria, exatamente para fazer com que se entenda esse processo. Depois, quando nós comentar o livro, aí, esse último, eu vou deixar bem claro que a minha preocupação é que na região o pensamento coletivo é da opinião que os padres chegaram para escravizar os índios e fazer ganhar, enfim, explorá-los como escravos, fazer patrimônio, enriquecer e depois foram embora. Foi totalmente ao contrário, mas depois nós vamos explicando isso, o melhor de tudo para entender esse processo, a leitura de um livro para entender os fatos na época, como era aquela situação. Então, quando Roque Gonzalez cruzou o rio Uruguai, os caciques receberam ele por quê? Porque, morando com os padres, os índios Guarani passavam a ser cidadãos espanhóis. Os jesuítas conseguiram isso. E estavam livres do trabalho escravo para os espanhóis. Então era uma libertação, não era uma escravidão. E ali vem toda a questão da evolução, depois das reduções. Mas aí nós teríamos que voltar lá em Assunção, bem no início. Mas essa história toda, a partir da trilha, tu consegue ir desenhando essa história e conhecendo. E também, eu acho assim que é um momento em que de espiritualidade a trilha também. Porque é um momento que tu vai... são 7 dias, né? 7 dias que tu vai largar a tua profissão, talvez até os eletrônicos, porque em alguns momentos não vai ter sinal. E tu vai caminhar e tu vai ter esse contato com a natureza, com essa história. Muitas pessoas devem ter deixado depoimentos sobre a trilha, né, professor? Como que foi assim? Muita emoção também. É comum quando a gente chegar a pé no Caró, na hora do abraço e conclusão, a maioria das pessoas choram de emoção, né? E eu vi gente chorando, caminhando, mas dizendo assim, eu nunca pensei, pessoas idosas, assim, que tem muita fé nos mártires, eu nunca pensei que eu ia caminhar na terra que os santos caminharam. Claro que as estradas não eram as mesmas, mas é a região que a gente caminha. Então, e às vezes o esforço físico nem é tanto, né? Às vezes tu vai ali caminhando, e aí tu vai... Nós sempre tivemos o apoio, estou falando de esforço físico, das prefeituras, o poder público. Sim. Sempre nos coloca assistência, né? Mas o pessoal caminhando vai tendo força, caminhando em conjunto você tem mais força para caminhar, né? Independente da idade, das condições de saúde, e caminhar faz bem para a saúde também, né? E a fé, né? A fé é que movimenta também muito essa força. A crença. Nós tivemos gente caminhando aqui de Curitiba, de Brasília, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Tem uns que são caminhantes que fazem praticamente todas as trilhas, né? Tem outros que repetem mais esta. Então, nesse período desses 20 e poucos anos que nós estamos caminhando, evidentemente, muitas pessoas vão se agregando, outros já, infelizmente, vão nos deixando, como é o caso dos irmãos Bigger, né? O Inácio e o Ivo. O Ivo colaborava muito com a questão de espiritualidade, né? Muito vinculado à igreja. O Inácio com a questão ambiental, dezenas de palestras. Porque eu mesmo, quando estou caminhando, aí, seguidamente, eu digo assim, vamos ter uma palestra. De noite, eu caminho mais rápido de tarde, para de noite estar disponível para sair da trilha um pouco, para fazer palestra sobre a história
missioneira, né? Mas hoje a trilha é presidida pela Ana Paula Alvarenga. A Ana é bastante carismática, né? Consegue reunir bastante gente, assim, bastante alegria nas caminhadas. E vamos andando, e com esse desafio, como eu falei, que a partir do trabalho que nem está fazendo aqui, a TV daqui, o pessoal conhecer mais a nossa história. E você sabe muito bem que quem não, para amar uma terra tem que conhecer essa terra, a sua história, a sua gente. Exatamente. Eu sempre me programei para fazer a trilha, mas sempre dia 15 de novembro é meu aniversário, né? Então, com a gente. eu tô me organizando. Não, eu acho que não era um momento até então, mas eu quero fazer a trilha. E quem tem interesse em fazer a trilha, como é que faz? Sempre é publicado, né, a época, e faz contato com a diretoria da trilha, né? Tem custo? A pessoa vai ter algum custo? Como é que... Cada qual paga a sua despesa. Uhum. E não se cobra nada, né? Mas a pessoa paga a sua despesa. Cavalgada é a mesma coisa. Vai se programar com um valor, né? Com valor. Normalmente valores bastante, não digo simbólicos, mas bastante acessíveis, e vai caminhar, né? Claro, nós vamos ter uma logística de pernoite, por exemplo. A gente vai ter que dormir em colchão, colchonete, enfim, mas tem sempre um lugar, um abrigo, né? Os municípios, as localidades então, recebem. Inclusive, eu posso ter garantia, assim, tranquilamente, porque eu participei de vários movimentos, cavalgada, caminhada. A trilha só está acontecendo porque, enquanto eu dirigia, eu fui criando essa ideia. Não se pede nada de graça. O Padre Eugênio mesmo me disse, mas quem sabe a paróquia lá, algum dá uma galinha, faz uma galinhada, sem custo. Não, nós temos que contribuir. Não vamos nos servir. Cavaleiros também é a mesma coisa. Quem vem a cavalo tem a despesa do cavalo, da alimentação, da comida. Por isso que a trilha anda. E desenvolve, as comunidades têm prazer em receber. Elas se preocupam, elas se organizam, fazem os seus almoços. Nós conseguimos, durante esses 20 anos, por exemplo, estabelecer um cardápio. Assim, aqui tal alimentação, lá tal. Então, as comunidades estão totalmente livres. Uns fazem churrasco, outros fazem carreteiro, outros galinhado, mas enfim, o importante é a alegria do encontro. Isso aí. Professor, já vamos falar sobre o seu novo livro, Encontro de Dois Sonhos, Utopia e Terra Sem Mal. Mas antes eu quero agradecer aos nossos apoiadores aqui, do Gente Daqui, que estão conosco fazendo e trabalhando. Então vamos mostrar aqui os nossos apoiadores. A Cuca Blanca Floreria e Zen, que vocês acompanharam o vídeo. E também a Toque Final, que deu um toque final aqui para o nosso estúdio com essa mesa belíssima lá da Roberta, que também deve ter vários presentes agora para o Dia dos Namorados. Queremos agradecer também a Personalize, lá da Viviane, que faz brindes, tudo que for personalizado. Ela está fazendo umas caixas também para o Dia dos Namorados. E essas canecas, personalizadas, foram feitas lá pela Vivi e toda a sua equipe. Muito obrigada. E quero agradecer também a Plenos Gestão Empresarial, que está fazendo a consultoria de vendas da TV daqui. Então, muito obrigada a Plenos pela parceria, tá bem? Esses são nossos apoiadores do Gente Daqui. Professor, nós falamos sobre a trilha, sobre um pouco da sua história, que ela se encontra também com a história aqui da nossa região. E o que o senhor percebe sobre a cultura, a percepção das comunidades aqui da nossa região com relação à sua própria história? Ainda existe um despertar sobre isso? Como que o senhor percebe? O que a gente sente é que não houve uma continuidade na nossa história, como aconteceu na história missioneira, como aconteceu no Paraguai e na Bolívia, onde os indígenas permaneceram nos seus locais após a expulsão dos jesuítas. Então, como essa nossa região ficou totalmente despovoada e depois foi ocupada por portugueses, através das instâncias, mais tarde por imigrantes, alemães e depois italianos, então não houve essa continuidade da história missioneira, houve uma ruptura. E como essa história não é contada, a história das missões jesuíticas, nos nossos livros,
e pouco falado nas escolas, nossos alunos, nossos adolescentes já não têm esse conhecimento, e mais, vou dizer assim, com mais detalhe, e por não conhecer, não existe essa identificação com aquela história, com aquela sociedade, melhor dizendo, dos jesuítas e guaranis. E por isso que muitas vezes as pessoas às vezes dizem, eu sou gaúcho, tem aquele orgulho, mas nós ainda não despertamos para dizer, eu sou um missioneiro, né? Talvez aqui ainda se tenha um pouco mais pela questão da música, talvez, temos aqui os troncos missioneiros que despertam isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse seu novo livro. O senhor tem livros que foram traduzidos para o espanhol, né? Como esse que foi o Caminhando, né? Muito bem comercializado no Uruguai. Que é o que o senhor fala da trilha, foi muito bem comercializado. O senhor falou que está sendo mais comercializado em língua espanhola do que no Brasil. Temos aqui também o Eu Índio Guarani, A Selva, As Missões e Hoje, também um livro que está agora, o senhor trouxe ele traduzido também para o espanhol. Em português não existe mais exemplares para comercializar sobre o índio. E esse livro ele foi mais comercializado na Argentina. Inclusive é usado como livro didático lá em Córdoba, onde está o centro inicial das missões jesuíticas ou da província jesuítica do Paraguai, que nós estamos incluídos dentro dessa história toda, né? Paraguai, Argentina, e nós aqui uma altura do Uruguai. E aqui ele é bem didático, o senhor falava sobre a linguagem dos seus livros, né? Que aqui, por exemplo, o índio, a selva, a participação dele nas missões e hoje, como que está esse índio, né? Todo esse processo, né? Para saber como eles viviam viviam antes, tem as pesquisas de antropólogos, mas também tem descendentes de guaranis que têm mais propriedade para falar do que os europeus, do que nós aqui, que não temos esse sangue guarani. Então, os guaranis, os professores lá do Paraguai, como Villanueva, como o Galeano, outros professores de lá, eles dizem assim, os espanhóis vêm aqui, pesquisam, mas eles não têm o sangue guarani, eles não têm essa cultura de berço, e no Paraguai ainda, como eu falava há pouco, a derrocada das missões foi um processo diferente, porque lá o governo na época encampou e os índios permaneceram nas missões, enquanto que os nossos índios aqui, envolvidos muito nessa disputa entre Portugal e Espanha, acabaram indo embora. Começou com a Guerra Guaranítica, nós tínhamos 30 mil índios aqui nas missões, nos 7 povos, e ficamos com 15, e logo depois retornaram os jesuítas, mas depois da expulsão dos jesuítas, continuou essa disputa e praticamente ficou despovoado de índios aqui na nossa região. Tanto por isso forte essa colonização de italianos, alemães, né? Depois, como havia um vazio demográfico, vamos dizer assim, no período da Guerra Farroupilha, os fazendeiros que não quiseram se envolver vieram ocupando os campos de Cruz Alta, Santo Ângelo, família Pinheiro Machado, por exemplo, o cidadão Pinheiro Machado nasceu em Cruz Alta, a família se estabeleceu em Santo Ângelo e ele acabou vindo aqui para São Luís, se destacando como um grande político do Império, né? Do início da República, melhor dizendo. E nós, assim, esses indígenas que estão aqui, que a gente vê, como na aldeia Coenju aí, os antepassados deles nunca estiveram nas missões, eles eram índios do monte é mato, nunca aceitaram os jesuítas. Então os índios que viveram com os jesuítas, eles se integraram na sociedade de uma maneira, outra, ou sendo os párias da sociedade. Quando você falou em gaúcho, eu escrevi do livro que o gaúcho nasceu aqui, a partir da Guerra Guaranítica, porque houve uma mistura de sangue, e a professora Ivone Ávila, que com muita competência e dedicação, corrige meus trabalhos, diz, mas tu tem condição de provar isso, de dizer? Claro que eu tenho, lógico, né? Porque andei bastante e você vê como se deu essa miscigenação, geralmente o ventre materno, a Índia, e o pai negro ou branco, vai dar esse desgarrado, esse teatino, esse ginete que fica perambulando pelos campos. Então o gaúcho, quando ele surgiu como um homem sem lei
e sem Deus, quer dizer, sem rei e sem Deus, sem lei e sem religião. Hoje o gaúcho já tem outra ideia da formação do gaúcho. Então, nós podemos dizer tranquilamente que o gaúcho surgiu aqui nas barrancas ou das proximidades do rio Uruguai, a partir das missões até lá para o Rio Negro, até o norte do Uruguai. Nos dois lados, misturando esse sangue, misturando essa maneira de ser e muitas lutas entre disputas políticas, disputas regionais por caudilhos, e os índios foram muito usados, infelizmente, aqui e no Brasil todo. Um grupo era conquistado por uns colonizadores, outro por outro, e fazia os índios brigar entre eles, né? E essa é a parte triste da história do Brasil, né? E da história nossa aqui também, quando um grupo se associava a determinada parcela de indígenas, ou tupis, ou guaranis. Então, se nós falarmos das missões lá do início, nós vamos ver que os índios aceitaram morar nas missões porque os padres conseguiram, não só que eles fossem cidadãos espanhóis, mas eles tinham espaço, um território exclusivo para eles. Então, aí passaram a ter mais condições de produzir alimentos. E depois, quando eles venceram os paulistas na Batalha de Bororé, que desse livro, Inhacurutum, eu comento com mais profundidade essa batalha, a partir daí também tiveram um exército das missões. Então os índios tinham segurança, alimentação, moradia, viviam muito melhor os que vieram para as missões do que os seus pares que ficaram na selva, trabalhando muito menos, por exemplo, que os europeus trabalhavam em média 6 horas aqui, enquanto os europeus trabalhavam 12. E a qualidade de vida dos nossos Guarani, das missões, era, se eles tinham comida, tinham moradia, tinham segurança, e tinham também o lazer, tinham a arte, tinham a música. Então a sociedade muito, muito desenvolvida, que tantos filósofos europeus falaram que aqui surgiu, por exemplo, a primeira área industrial da América. O Rousseau falou isso. Voltaire disse que aqui teria sido, em certa forma, teria sido realizado a grande civilização, o triunfo da humanidade, como ele falou. Mas desse livro, a última, que é O Encontro de Dois Sonhos, eu gosto de destacar o que registrou Saint-Hilaire. Saint-Hilaire passou por aqui de carroça, pernoitando em todas as missões, e vindo lá do Uruguai, na época província do Império Brasileiro, entrou por Uruguai. Saint-Hilaire, francês? Saint-Hilaire, francês. O que ele registrou quando ele já saía de São Luís, ou melhor, das missões, rumo a Santa Maria para voltar para a terra dele? Ele registrou que falou apenas com uma mulher que tinha morado com os padres, com os jesuítas, que ela lembrava com muito respeito os jesuítas, mas ouviu de vários índios que diziam que os avós deles falavam que quando eles viveram, os avós desses índios, viveram nas missões, foi o tempo da felicidade. Então, tempo de felicidade não é tempo de escravidão. E a utopia, que eu coloquei ali, utopia assumiu a significado de sonho, mas na realidade, quando Tomás Moro escreveu esse livro, publicou em 1516, ele imaginou um Estado teocrático, um Estado cristão. E baseado nesse livro Utopia, de Tomás Moro, que os jesuítas trabalharam, fazendo com que existisse uma sociedade legitimamente cristã. E só para acrescentar, quem me sugeriu esse tema, eu fui exatamente nos 500 anos do lançamento desse livro, fazer uma palestra na Universidade da República do Uruguai, e o organizador me falava lá sobre Roque Gonçalves, a ação dele aqui nas missões, e ele me disse, por que você não escreve sobre as missões baseadas no livro Utopia, na filosofia que os jesuítas adotaram? Mas e os índios, como é que estavam? Nós temos que dar valor para os índios. E os índios tinham a busca da terra sem mal. Então eles se encontraram ali esse sonho. A terra sem mal é o sonho de viver no paraíso aqui. E utopia é a mesma coisa, uma sociedade que seria um paraíso. E, então havia uma ideia, uma filosofia muito forte e muito trabalho, muito conhecimento dos padres, dos jesuítas,
para organizar isso. E quando eu vi algumas coisas, assim, Pâmela, me surpreendia, como é que pode caciques se organizarem e pedir um padre para ir lá morar com eles. Isso era porque o seu padre estava lá, eles se tornavam cidadãos espanhóis, eles estavam protegidos por lei contra a exploração dos colonizadores espanhóis. E esse território que eu falo bastante no livro Inhacurutum, e também repito aí, porque eu fiz a pé todo esse trajeto, né? Os padres, quando saíram de Assunção, começaram a primeira redução em 1609, em São Inácio do Iguaçu, na margem esquerda do rio Tibiquari, que fica a uns 150 quilômetros do rio Paraná, no interior do Paraguai. Eles vieram ocupando o território, essa área só tinha índio, não tinha branco, não tinha espanhol. Então Roque Gonzalo era o primeiro homem branco, vamos dizer assim, com cultura europeia, que vinha conquistando o território. E nesse território, que começava lá e chegou até o Rio Negro, lá até a margem direita do Rio Negro, lá no Uruguai, não são milhares, são milhões de hectares de terra, eram exclusivas para os índios. Aí que tinha as grandes estâncias e a riqueza da venda do couro e a carne como alimento diário. Os índios continuaram comendo o que eles comiam antes. Mandioca, milho, batata doce, amendoim, morango, mas tiveram um acréscimo da carne e também outros produtos, por exemplo, os europeus, mas eles pouco consumiam, que era a questão do trigo, questão da cana-de-açúcar. Então eu me entusiasmo quando começo a falar, exatamente porque é uma visão que nós temos que assumir, uma visão não, uma história, e agora mesmo eu estava acompanhando um grupo de pesquisa lá das missões. Naquela primeira fase foram 18 missões, na fase anterior aos 7 povos, construíram missões na bacia do Ibiqui, do Jacuí e do Ijuí. Então eu acompanhei um grupo de pesquisadores lá no Ibiqui, região de São Pedro do Sul, São Vicente, e perguntei para um arqueólogo, falando essa questão, os índios foram escravos, assim, explorados, e não, isso aí já está superado no mundo acadêmico. Então, para levar isso para o povo, para dizer, os índios aqui tinham condições boas de vida, precisa conhecer a origem, toda essa história, que depois, quando eles chegaram a ser uma população muito armada, população forte economicamente, começou a colocar medo nos espanhóis e portugueses. Daí veio a Guerra Guaranítica, que foi mais para derrubar a liderança dos jesuítas, porque naquele momento a nossa população aqui dos 30 povos era mais do dobro do que as populações reunidas de Buenos Aires, Santa Fé, Corrientes e Montevidéu. Então chegaram a ter tanto poder, e esse poder na fronteira entre dois impérios gerou essa guerra guaranítica. Disputas políticas também. Sim, sim. E acaba que... Então, assim, a gente pode dizer que a sua defesa, suas teorias se alimentam de que o índio estava aqui na sua terra em condições propícias ao seu desenvolvimento, e que os jesuítas, a partir do momento em que perceberam essa questão política, não concordaram, né, com a questão do império e se uniram aos índios. Essa é a sua teoria? Posso dizer que sim? Os jesuítas já estavam junto com os índios, né? Então, os jesuítas já estavam nos 7 povos e nos 30 povos quando os impérios fizeram a Guerra Guaranítica. Aí sim, e eles se uniram, eu digo assim, nessa questão da guerra. Eles, né, se rebelaram contra quem os mandou, digamos assim, lógico, né? Lógico. Os índios não aceitaram, porque no caso da Guerra Guaranítica, específico, foi uma permuta feita entre Portugal e Espanha, que a Espanha cederia para Portugal os 7 povos e o Império Português cederia Colônia Sacramento para a Espanha, que era portuguesa. Essa permuta aí, então, para consolidar essa situação, os índios não aceitaram ser súditos do Império Português, resistiram porque não quiseram ir embora. Queriam ficar aqui com a terra Já dele. estavam bem posicionados, né, com suas... Então eu registro nesse livro várias cartas dos índios
Por exemplo, os índios contra os caciques, lá de Santo Ângelo, disseram assim, que o cacicado lá, contra a guerra, que só Santo Ângelo valia muito mais do que Colônia Sacramento. Como é que iam dar 7 cidades maravilhosas a troca de um povinho. E ele registra, é importante dizer, nós construímos a igreja, construímos a casa do padre, de pedra, mas também construímos as nossas casas de pedra. Então eles estavam bem acomodados. E eles não queriam, evidentemente, que os jesuítas fossem embora, que houvesse essa permuta. E depois, também com a expulsão dos jesuítas, foi a derrocada final, que foram substituídos esses administradores, vamos dizer, os padres, por outros padres e por representantes do governo da Espanha. Ali começou a debandada dos índios, fuga dos povos, e surge aí esse andarilho que vai dar origem ao gaúcho, como eu falei antes. Professor, esse livro está disponível na Magia das Letras para o pessoal que tem interesse em adquirir, em ler? Isso, na Magia das Letras e também na Martins Livreiro, Porto Alegre. E em Santa Maria e Santo Antônio também está disponível em livrarias. Professor, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu acho que nós tínhamos que ter reservado umas 10 horas para ficar aqui conversando. Mas o que nós temos hoje dos nossos costumes, da nossa identidade, que o senhor qualifica e percebe a partir das suas pesquisas como sendo do missioneiro, desse missioneiro? É difícil essa pergunta, né? Porque aí vem toda aquela questão do modo de ser, vem todos aqueles valores que a gente percebe, outros não percebe, né? É bastante complicado responder essa pergunta. Mas nós, assim, a primeira coisa que pergunto, o que nós temos dos índios aqui? Nós temos a alimentação que eles nos deixaram, né? O consumo. O que nós temos dos índios aqui em São Luís Gonzaga mesmo, vários companheiros, é essa maneira calma, tranquila de viver sem preocupação com o futuro, né? Os índios, eles estando bem um dia, não se preocupam com amanhã, né? Bem diferente da minha cultura de origem do italiano e do alemão, né? Que querem trabalhar, querem fazer, querem acontecer. Enquanto que essa cultura missioneira, não digo que é uma cultura da acomodação, é um modo de ser diferente, né? De viver tranquilamente. Eu mesmo passei a tomar chimarrão aqui, porque tempo de guino, você tomava mate, porque tomar mate perdia tempo. Então, muitas questões assim, que eu vou te dizer, a cultura missioneira que a gente sente, é exatamente essa maneira de ser mais calmo, mais tranquilo, porque os italianos, os alemães já falam gesticulando, gritando, então o índio, isso se contenta com pouco. E o índio, ele vive a partir da questão da natureza, né? Se a natureza está, de algum modo, ele está vivendo daquela maneira. Totalmente, porque a espiritualidade do índio está ligada muito à questão da natureza, do tempo. Então, para eles, é fundamental ter a terra, né? Nos encontros de índio, de caciques que eu participei, tanto aqui em Quenju como no norte da Argentina, sempre o assunto principal é a terra. A terra, o espaço para eles caçar, para eles brincar, eles brincam muito as crianças, para eles se divertirem, para eles viverem daquele modo. E nesse livro aí que está à disposição, inclusive, chama atenção, né, porque eu peço depoimento dos próprios índios, que quanto mais longe dos brancos, melhor. Porque o branco perto do índio, eles me disseram que foi o branco que convidou o índio a tomar um trago. E a partir daí o índio gostou, e tem muitos problemas de alcoolismo, principalmente aqueles indígenas que moram naquelas aldeias próximas do branco. Se você vai numa aldeia que está próxima ao branco e vai numa aldeia mais lá no interior, o modo do índio viver é totalmente diferente. E eles preferem, aliás, tem caciques agora que existe entre eles uma discussão se é interessante ter a escola do branco lá na aldeia ou não. Então, os mais conservadores, mais antigos, eles não dão atenção para a escola. Já me disseram, me mostrando, e aí eu coloco foto no livro, né? Nossa escola não é aquela lá do branco, é a UPI, é a igreja, onde todas as tardes eles se reúnem para as orações. Então, já vou concluindo, eu estava falando que nós vamos fazer uma cavalgada com 400 cavalos, 400 anos, e eu falei para o pessoal, vamos começar ao meio-dia, porque ao meio-dia
é a hora que os índios param, porque nesse momento o sol, que é Caraí, o deus dele, passa no firmamento e está observando, mas ele precisa parar e descansar. Deus também cansa. Ele para tomar os mates, então os índios não se movimentam. Por isso a minha sugestão de que a cavalgada começa ao meio-dia, depois de 1 minuto ou alguns minutos de espiritualidade, buscando essa espiritualidade do índio, da cultura guarani e da cultura do branco. Então nós poderíamos passar horas aqui falando sobre essa questão espiritual aí que foi contado. Poderíamos falar muito tempo aqui sobre essa desavença que levou Roque Gonçalves ao martírio, mas isso para aprender mesmo. Você está folheando o livro agora. Tem que ler o livro, tem que ir na trilha e aproveitar. E o senhor vai em todas as trilhas, professor? Sim, o propósito que eu fiz, 25 anos, caminhar do Passo do Padre até o Caró. Quando projetei isso, sabia que eu ia caminhar com mais de 70 anos de idade. Olha aí. Mas então vamos para a trilha, vamos então conhecer essa história. Vai se preparando. E assim, a questão da trilha é um movimento que eu considero muito importante, né, pelo que envolve de pessoas que têm interesse. E ela tem um potencial muito grande em termos de história, em termos de meio ambiente, em termos de espiritualidade. Ela fecha em três. E acredito que talvez, a senhora falou, mais de 20 anos de existência da trilha, talvez o despertar turístico, que agora a gente percebe um pouco mais, tenha vindo da trilha dos Santos Mártires. Pode ter colaborado, né? Eu, inclusive, com a minha idade, já chegando aos 70 anos, estou fazendo um curso agora de condutor de ecoturismo. Então, os 3 eventos aí podem ser considerados ecoturismo. Este livro, para concluir, você folheou há pouco, tem mais de 70 fotos a cores dos 30 povos. Eu estive em todos eles, então eu posso dizer que eu respirei o ar e vi com meus olhos as 30 cidades. Cada povo era uma cidade e eu trago alguma coisa sobre cada um deles. Enfim, o modo que os índios e os padres viviam e colocando no contexto da época, que é bem diferente de hoje, claro. Professor, e para fecharmos, o que falta escrever ainda? Que não se esgotou? Não, sabe que há tempos atrás o professor Nilman, lá da URG, me convidou para Porto Alegre. Ele me disse assim, vem para Porto Alegre para fazer um mestrado. E eu disse para ele, lá na URG, eu disse, mas não tem mais o que pesquisar sobre a missão. Ele diz, ele sempre tem. Escolhe um tema que eu te oriento lá. Tem muita coisa para escrever ainda. Como eu escrevi sobre o índio em geral, sobre a mulher indígena tem muita coisa, e é o que mais me pergunto quando eu falo em palestras nas escolas, e a mulher? Verdade. E daí? E a mulher? Como é que vivia? Como é que não vivia? E várias questões. Vou esperar esse livro. Vou esperar esse livro. Está me lançando esse desafio? Desafio aceito, vamos ver. Professor Sérgio, muito obrigada. Quero que o senhor, sempre que estiver em São Luís e venha nos visitar, visite a TV daqui, estará sempre à disposição o gente daqui para recebê-lo. Agradeço muito, Pâmela, agradeço também, deixar um abraço para o Adilson aí, que nos encontramos aí, me convidou, e estou sempre à disposição, sempre gostando de andar por São Luís. O pessoal que me conhece diz que eu saí de São Luís, mas São Luís continua em mim. Estou aqui muito feliz, confraternizando, sempre que eu venho para cá é momento de abraçar, rever amigos. Infelizmente houve esse corona que nos distanciou um pouco, mas vamos retomando os laços e vamos adiante.